Boa tarde, eu me chamo Luciano Salles, sou da Radiologia Médica e o objetivo dos nossos encontros aqui é falar de mamografia, ultrassonografia e densitometria óssea. Na nossa primeira unidade, nós vamos contextualizar a anatomia da mama, também os métodos de localização de patologias nessa mama, tecidos mamários e as classificações das mamas. Inicialmente, no que diz respeito à anatomia, a gente tem que entender que as mamas são glândulas que elas encontram-se na parte do tórax, nessa parte mais superior, especificamente entre a segunda e a sexta, o sexto par de costelas, sobre o músculo peitoral maior e é uma glândula pá. Tá? Ela tem função aí de produzir leite e ela é constituída basicamente de um parênquima mamário chamado glândula mamário, em volta de tecido gorduroso também, e tem estruturas, por exemplo, internas como os lóbulos mamários, os ductos mamários, seios mamários, e externamente tem uma pele que recobre toda essa mama, e tem na parte mais central o que nós chamamos de areola e o mamilo, né, onde aí faz a descarga do leite. Ela não é um formato exatamente cônico e ela tem o que nós chamamos de prolongamento axilar. Então, anatomicamente é interessante, é importante saber, porque para a mamografia essa anatomia ela é demonstrada em imagens. Então é importante saber a anatomia normal e anormal, que é justamente o que vai objetivar a mamografia detectar lesões nesse tecido mamário. Bom, com relação à mama, ela é dividida em quadrantes. Esses quadrantes, eles são 2 internos e 2 externos. A gente tem aqui quadrante superior interno, quadrante superior externo, quadrante inferior interno e quadrante inferior externo também. E aí, as patologias elas podem ser demonstradas ou aparecerem nesses quadrantes. Paralelamente também existe um método do relógio. Então a gente imagina que a mama agora é um relógio. Então no sentido horário, então começa aqui de 0 e faz todo esse percurso de 12 horas e aí é um método de localização pelo relógio. Ela complementa o método quadrante e aí no caso é mais preciso com relação à localização das patologias nessas mamas. Então com relação ao método de localização, temos o quadrante e que vai ser complementado pelo método do relógio. As mamas, elas são classificadas de acordo com a sua densidade. Então, nós vamos ter uma mama mais jovem, uma mama mais intermediária e uma mama um pouco mais idosa, né? Vamos pegar esse termo. Então, com relação à classificação das mamas, a gente pode dizer que elas são classificadas em fibrogranular, que é uma faixa etária comum entre 15 a 30 anos de idade, e mulheres sem filhos maior que 30 anos de idade. Mulheres grávidas lactantes também entram nessa classificação, e ela é uma mama radiologicamente densa. Ela tem pouca gordura, então é só lembrar que são mamas de pacientes mais novas, tá? Depois a gente entra para uma segunda classificação, que é chamada mama fibroadiposa, que vai ser de uma faixa etária entre 30 a 50 anos de idade. Então aí se classificam mulheres jovens com 3 ou mais gestações também, e ela é uma densidade moderada. Tem 50% de gordura e 50% de fibrogranular. E a terceira classificação, a gente tem a mama adiposa, que é uma faixa etária comum em mulheres a partir dos 50 anos. Ela é uma mama de mulheres após a menopausa, tem uma densidade radiográfica mínima e também mulheres e homens vão se enquadrar nessa classificação. O que a gente pode levar em consideração a essas densidades? Para a mamografia, as mamas que são muito densas, elas não têm um valor diagnóstico tão importante, porque a gente trabalha com raio-x e quanto mais densidade, mais tonalidades brancas nós teremos nas imagens. E a maioria das lesões mamárias, elas também têm uma densidade alta, e aí densidade com densidade, alta densidade com alta densidade, que no caso são as mamas mais novas, não vai ter muito valor diagnóstico aí nesse caso. Então o ideal
é que a gente tem aí um percentual de gordura. Por exemplo, a segunda classificação, que é 50% de gordura e 50% de tecido fibrogranular, ela já é uma mama que já vai ter uma visualização melhor do que a primeira classificação. Mas a terceira classificação mamária, que é a adiposa, que são justamente os pacientes acima de 50 anos, elas terão uma boa visualização dessas lesões, porque a gordura, ela se apresenta com uma densidade menor, dá características escuras na imagem, e aí vai dar contraste aí com as lesões mamárias que são densas, tá? Então a gente tem as classificações mamárias de acordo com a mamografia. Então, só para finalizar nossa primeira unidade, é muito importante que o tecnólogo em radiologia abstenha-se dos conhecimentos anatômicos, dos fisiológicos, dos métodos de localização, tanto o relógio quanto, basicamente, dos quadrantes e dessas classificações mamárias. Então, para as classificações mamárias, é importante porque ele poderá adequar exemplos, fatores técnicos de exposição. Então, nessa primeira unidade, nós vimos isso e a sua relevância e importância para as técnicas radiológicas.